Padre Pio era muito radical em matéria de confissão e várias vezes ele enxotou pessoas do confessionário. Hoje nós vamos ler um trecho aqui que explica muito o que era esse enxotar e quem é que realmente enxotava as pessoas do confessionário. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei, meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. Mais uma vez estamos conversando, já falamos de manhã, mas agora nós vamos falar sobre o Padre Pio. Caros amigos, eu tenho um trecho aqui muito interessante, um dos melhores biógrafos do Padre Pio, que escreveu, que é o Padre Marcelino Yazanzaniro, que eu sempre cito aqui, mas tem um capítulo no livro dele que ele trata de uma questão, de toda essa questão do Padre Pio, como é que o Padre Pio confessava e tudo mais, mas ele começa antes, ele dá uma introdução interessante, que ele diz, provavelmente na época que ele escreveu o livro, porque hoje eu não sei se a coisa é assim, mas ele diz assim: os bispos italianos, considerando o que São Paulo escreve aos cristãos de Tessalônica, aspas, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. Após darem sábios conselhos aos jovens sobre a necessidade de educar a própria sexualidade, eles observam: infelizmente, muitos jovens se perdem a fé porque não conseguem manter a castidade. Imagina como é hoje. Imagina como é hoje. Aliás, ele diz: cabe observar que, segundo os mestres do Espírito, existem pecados que, mais do que outros, apagam a luz da fé e afastam das realidades celestes. Entre estes pecados, coloca em primeiro lugar a impudicícia ou a luxúria. Olha só, os grandes mestres da vida espiritual, né? Afirma São Tomás de Aquino: são principalmente os prazeres impuros os que levam à dissolução da alma. Aliás, quando ele diz aqui, existem pecados que apagam a luz da fé, não sei se vocês já notaram, pessoas que, infelizmente, levam uma vida ruim, não digo pecador comum, que comete pecados contra a castidade, não, mas pessoas que transformaram isso numa profissão, sei lá o quê, né? Chamemos assim. Essas pessoas têm uma luz negra. Às vezes a gente encontra pessoas que têm uma luz negra. Algo se passa por onde a gente percebe que é uma pessoa dedicada a esse tipo de pecado. É uma coisa... várias pessoas já me comentaram isso, etc. A gente não sabe se a pessoa é ou não entrega esse tipo de pecado, mas aqui está a explicação: apagam a luz da fé, né? E São Tomás de Aquino vem e arremata: são principalmente os prazeres impuros os que levam à dissolução da alma. E Santo Afonso Maria de Ligório afirma: vai-se ao inferno por causa deste pecado ou também com ele. E o que é que dizia o Padre Pio, né, a respeito desses pensamentos dos doutores da Igreja? Ele compartilhava inteiramente com esses pensamentos, né? E nós vamos ler um fato aqui que eu vou deixar para depois de vocês ligarem para o 0800 006 1223 e pedirem o seu devocionário, que ali tem muitas orações, o seu devocionário dos Filhos Protegidos do Padre Pio, que ali tem muitas orações que vão ajudar nesse ponto que nós vamos tratar aqui agora, que é um ponto muito sério, muito grave, mas vai-se ao inferno por causa dele, né? E as almas se dissolvem, segundo São Tomás de Aquino e segundo outros doutores da Igreja, apagam a luz da fé. Não é brincadeira. Então conta aqui o fato, o padre Yazanzaniro entra e diz: em junho de 1968, um sacerdote
que durante a confissão havia acusado a dificuldade de observar a castidade, um sacerdote, confessando com o Padre Pio, o santo disse, alertando-o contra as possíveis transgressões. Diz para ele, a luxúria é o caminho mais breve e mais fácil para o inferno. Você sabe as coisas e você diz isso aos outros. Procure colocá-las em prática. Olha que impressionante. Ele disse, olha, você quando ouve confissões, você dá esse conselho, mas você tem que praticar. E talvez seja por isso que a gente volta e meia vê grandes escândalos, pedofilia, etc., etc., porque esse problema atinge, inclusive, os religiosos. Não é o fato de alguém ser religioso, ser padre, freira, etc., que ele está livre do pecado, está livre da tentação contra a castidade. Né? A impureza é o caminho breve e fácil que conduz à morte eterna, porque tira o prazer da oração, olha só, enfraquece a fé até extingui-la e predispõe qualquer espécie de pecado. Quer dizer, é um pecado que, além de tirar o prazer da oração, né, a vida de oração, ele ainda predispõe para qualquer outro tipo de pecado. Quer dizer, ele abre uma porta na alma para que a alma cometa outros pecados. Né? Endurece o coração, Padre Pio, hein? Endurece o coração e, sem uma graça especial, arrasta para a impenitência final. Olha só, eu conheci um caso, vou fazer uma pausa para contar, falando sobre a impenitência final. Eu conheci um caso de um grande homem executivo, um executivo importante em São Paulo, que muito católico, teve uma vida muito católica, né? Eu não vou dar muitos dados, porque senão eu não quero identificar. Essa pessoa, infelizmente, um dia ele caiu em matéria de castidade. Ele abandonou a esposa e ele juntou-se com a secretária. Olha que barbaridade. Bom, evidentemente ele tinha muitos amigos que rezavam por ele, etc. e tal, e na hora da morte levaram um sacerdote para ele, porque sabiam o estado que ele estava no hospital, morrendo, impenitente, como diz aqui o Padre Pio. E o sacerdote, evidentemente, para poder dar absolvição, para, enfim, a extrema-unção e tudo mais, era preciso que ele renunciasse àquela vida de pecado, que ele estava levando uma vida de adultério, né? E que ele reconhecesse que aquilo era pecado para pedir perdão por aquilo. Pois esse homem não aceitou e ele mandou o padre embora. Puxado. Se eu pudesse dar mais detalhes a respeito da pessoa, vocês vão falar, não é possível, mas aconteceu. É que diz o Padre Pio aqui, arrasta para qualquer tipo de pecado, endurece o coração e, sem uma graça especial, arrasta a impenitência final. Quer dizer, a pessoa vai para o inferno e ela diz, eu não abandono esse pecado, eu morro com ele e eu me condeno ao inferno. Quer dizer, é uma coisa tremenda. É uma coisa tremenda. Nós tivemos um caso recente de um fundador de uma congregação religiosa que também foi assim, né? Que ele vivia numa vida totalmente pecaminosa e vários sacerdotes da mesma congregação tentavam dissuadi-lo daquela vida e que ele se arrependesse, e ele morreu dizendo, não, eu quero morrer assim, assim, assado. Eu não vou dar os detalhes aqui. Né? Mas esse assim, assim, assado era vivendo a vida de pecado que ele vivia. Coisa tremenda. Segundo o livro do Apocalipse, a fornicação é idolatria. Olha só, se o pecado contra o sexto e o nono mandamento é causa de ruína espiritual para todos, ainda mais o é para quem decida seguir a Jesus, pobre, humilde e casto, no sacerdócio ou na vida religiosa. Quer dizer, é um pecado de idolatria aí, porque ele não segue
Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Humilde, casto, né? E se ele não segue Jesus Cristo, ele segue quem? Né? Bom, para Padre Pio, o perigo do fracasso de toda a consagração feita a Deus está nesse vício. O perigo do fracasso de toda pessoa que se consagra a Deus está nesse vício. Dizia o santo a um religioso: a impureza é o recife contra o qual acabam se arrebentando muitas vocações. Recife são aquelas pedras colocadas assim no litoral, né? Em que as ondas vêm e se arrebentam contra essas pedras e se pulverizam, né, por assim dizer. A impureza é o recife contra o qual acabam se arrebentando muitas vocações. Eu acho que não é difícil acreditar nisso, né? Por isso, era severo com os consagrados que cediam, com os religiosos, pessoas de vida consagrada, né, monges. Ele era severo com os consagrados que cediam, sem lutar com todas as forças. Cediam às tentações que não poupam ninguém. Ou seja, essa é uma tentação que não poupa ninguém. Todo mundo terá essa tentação contra a castidade. Todo mundo. É impossível uma pessoa não ter uma tentação de impureza, luxúria, etc. Um dia, Frei Gerardo, o porteiro do convento de São Giovanni Rotondo, subiu da sacristia ao convento para procurar um confessor. Bateu na porta do padre Frederico Carozza e pediu para confessar um jovem eclesiástico que aguardava na pequena sala. Então havia um jovem padre, provavelmente, e ele queria se confessar, ele falou com o porteiro, com o Frei Gerardo, e ele então foi procurar, bateu na porta do padre Frederico para pedir para confessar. O sacerdote o atendeu, mas percebeu logo que o penitente estava muito abalado. O jovem clérigo estava muito abalado. Logo que ele começou a falar, o abalo transformou-se em indignação, raiva. Ele estava quase furioso, porque mal se aproximara do confessionário e já o Padre Pio o havia enxotado, antes mesmo que ele pudesse abrir a boca. Manifestou o desejo de se confessar, quer dizer, não deu nem tempo dele abrir a boca. Então ele foi e procurou outro padre: eu quero me confessar. Bom, após o sinal da cruz e a oração inicial, o jovem tirou do bolso um papel sobre o qual havia anotado seus pecados. Aqueles contra o sexto mandamento eram bastante graves. No final da acusação, o confessor perguntou: Padre Pio leu estes pecados? O penitente respondeu que não. Afinal, o Padre Pio já tinha enxotado, sem ler. Aí entra a leitura das consciências do Padre Pio, né? E então, acrescentou o sábio frade, o Frei Frederico, né? Que estava confessando ele, que ele pediu para se confessar, o Padre Pio tinha mandado ele embora, é o Frei Frederico. Ele falou: então, não lhe parece que quem enxotou você foi o próprio Deus por meio do Padre Pio, dirigindo sua ação e iluminando-o sobrenaturalmente? Quer dizer, não foi Deus que iluminou o Padre Pio para enxotar você? Que iluminou o Padre Pio para ver esses pecados? Que coisa impressionante. Do contrário, você deveria julgar louco alguém que, sem nenhum motivo, recusa o alívio do sacramento. Quer dizer, o Padre Pio seria louco se não tivesse motivo para recusar o alívio do sacramento, o perdão dos pecados. Portanto, era o próprio Deus que havia enxotado esse jovem clérigo do confessionário. Ao ouvir essas palavras, o jovem desabou a chorar. Depois de receber a absolvição, recuperou
a paz de espírito. Que linda história é essa! Que exemplo fantástico para as pessoas religiosas, para as pessoas de vida consagrada, para os sacerdotes, os clérigos em geral, porque eles também têm tentação, né? Mas aqui a gente vê um caso concreto. Teve um caso que o Padre Pio explicou para a pessoa. Olha só, ele viu provavelmente que se tratava de um sacerdote, né, que havia se acusado de dificuldade de observar a castidade. Ele viu, evidentemente, que havia um arrependimento. Então, o que ele diz? A luxúria é o caminho mais breve e mais fácil para o inferno. Você sabe as coisas e diz aos outros. Procure colocá-las em prática. E ele ouviu a confissão e deu absolvição. Para esse outro aqui, não. Ele enxotou o confessionário. E o outro frade, que provavelmente era da mesma escola do Padre Pio, disse: com essa lista de pecados, o Padre Pio leu, porque quem lê essa lista te enxota, né? Ele quis praticamente dizer isso. Ele disse: não, ele nem me deixou abrir a boca. Aí entrava a leitura das consciências. E esse padre respondeu com muita sabedoria: será que não foi o próprio Deus que o enxotou do confessionário? Esse texto nos ajuda a levar muito a sério a questão da confissão, né? Nos ajuda a levar muito a sério, né? Levar muito a sério a questão da castidade, né? Que, segundo São Tomás de Aquino, são principalmente os prazeres impuros que levam à dissolução da alma, né? Segundo Santo Afonso Ligório, vai-se ao inferno por causa deste pecado, ou também com ele. Quer dizer, a pessoa vai por outros pecados, mas vai com o pecado contra a castidade, o pecado da impureza também. Então vamos rezar muito ao Padre Pio, que era de uma pureza fantástica, e que foi difamado de uma forma infame, inclusive, a esse respeito, né? Vamos rezar muito a ele para que ele nos ajude a guardar a castidade, para que ele nos ajude a cumprir a castidade conforme o Estado. Os que são casados têm que também cumprir a castidade de acordo com o estado de matrimônio. Os que são solteiros têm que cumprir de acordo com o estado de celibatário, né? Mas, sem a ajuda da graça, é impossível. O demônio joga com tudo nessa matéria. Para quê? Para tornar a alma dura, coração duro e impenitente, como esse caso que eu contei para vocês e que confirma as palavras do Padre Pio, coração duro e impenitente. Que o Padre Pio nos preserve disso, que o Padre Pio faça com que nossos corações sejam cada vez mais abertos para ele, que os nossos corações sejam cada vez mais abertos à contrição, ao arrependimento e às boas disposições para confessarmos nossos pecados, bem confessados, e depois nos preservarmos para não cair mais neles. É isso aí, meus amigos, que eu teria para comentar no nosso programa Padre Pio do dia de hoje. Vamos ficar com a Ave Maria, um por todos, todos por um. Não esqueçam de pedir o devocionário do Padre Pio. Lá tem muitas orações que vão ajudar você a manter a castidade, né? E fiquemos também com a bênção do Padre Pio nessa intenção, pedindo a ele essa intenção, que a bênção dele expulse os demônios da impureza de perto de nós. Até a próxima. Salve Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.